Faltam 25 minutos para as 2 da tarde. Na Antena 1 segue até às 2 o Portugal em direto. E nasceu, não se sabe bem quando, mas foi há pouco, mais um golfinho no Sado. E a população pode dar ideias para o nome. São perto de 30 os golfinhos que vivem no estuário do Sado. De barco, volta e meia, é possível vê-los entre Setúbal e Troia, ou mesmo para quem está na praia. Para ajudar os mais novos a compreender os golfinhos e os cuidados a ter com o ambiente onde vivem, foi lançado recentemente um livro de histórias, Histórias dos Ruazes do Sado. É o nome. A autora Raquel Gaspar é bióloga marinha, trabalhou durante 8 anos na Reserva Natural do Estuário do Sado, é especialista nestes ruazes, também é contadora de histórias, já escreveu vários livros infantis. O último chama-se então Histórias dos Ruazes do Sado, com a ajuda do Tongas, um dos golfinhos mais jovens que vivem no estuário. Raquel Gaspar conta como vivem os ruazes, o que os rodeia, o que comem e quem convive com eles. Lídia Cristo aproximou-se da margem e conversou com a autora e bióloga. No estuário do Sado vivem atualmente quase 30 golfinhos. Alguns já são velhos, mas também há jovens. A população é pequena, portanto, tem de ser preservada. Serrote, Bocage, Vitória, Esperança, eis os nomes de alguns golfinhos do Sado. Raquel Gaspar é o nome da bióloga marinha que os tem estudado. Uma das especialistas que os tem estudado acaba de lançar um livro para crianças com histórias dos ruazes do Sado. É este o nome do livro. Boa tarde. Os mais novos também podem ajudar a preservar estes golfinhos do Sado? Sim, um pequeno leitor aqui de Setúbal poderá ter mais cuidado com o lixo que deita no chão, pois de uma forma ou de outra o lixo passará a entrar dentro da casa dos golfinhos. Aqui a casa dos golfinhos é o estuário do Sado. É o estuário do Sado, sim. De uma forma geral, o leitor deste livro sentir-se-á encantado, espero eu, e por isso tocar-lhe-á muito a preservação deste habitat. Então, vamos por partes. Folheando o seu livro, são à volta de 30 páginas ao todo, e temos aqui um golfinho que nos recebe. É o golfinho Tongas, aliás é um dos golfinhos, um dos ruazes mais jovens desta comunidade de ruazes do Sado. E está escrito assim: anda, quero mostrar-te a minha casa, a minha família e contar-te histórias sobre nós, os ruazes do Sado. Foi este Tongas um dos mais novos ruazes do Sado que a inspirou para este livro? Foi o Tongas e muitos outros, porque estas histórias referem-se a quase todos os golfinhos do Sado, a momentos que eu passei com eles. Mas o Tongas é um especial, porque é o golfinho preferido do meu filho do meio, o meu João. Foi a senhora que o batizou? Não, não foi. Como é que estes golfinhos são batizados? Nós temos aqui uma velha regra que é quem vê um golfinho primeiro batiza-o. E aqui mesmo ao lado está sediada a Reserva Natural do Estuário do Sado. A senhora trabalhou ali vários anos e enquanto bióloga marinha saiu muitas vezes para o terreno, digamos assim, para observar os golfinhos de perto e imagino que tenha ajudado a batizar muitos deles. Sim, bem como outros investigadores que aqui trabalharam e as empresas de turismo que aqui operam. Neste verão vai acontecer uma novidade que vai ser dado um apelo à comunidade para batizar os golfinhos que irão nascer, que esperemos que nasçam este verão. Quem é que vai lançar esse desafio? É a Reserva Natural do Estuário do Sado. A própria reserva, portanto fica desde já feito o apelo até à imaginação, pelo menos dos setubalenses. E quando um biólogo marinho ou outro especialista que trabalhe mais de perto com eles os estuda e sempre que nasce uma cria há que batizá-la naturalmente, como se fosse uma criança, que características é que vos ajudam a conseguir mais rapidamente um nome para aquele golfinho? Não sei se tem de dar bem essa resposta, eu acho que é muito pessoal. Como é que os distinguem uns dos outros, por exemplo? Bom, isso é fácil e objetivo. Os golfinhos distinguem-se uns dos outros através da sua barbatana dorsal, porque tal como a nossa cara, tem características únicas e permite-nos que nós nos identifiquemos e permite que nós nos identifiquemos visualmente. Assim eu também consigo identificar todos os golfinhos, não através do seu focinho, porque está sempre debaixo da água, mas através das características da sua barbatana dorsal.
que são... Se é maior, se é mais pequena, tudo isso conta. Sim, a forma também, a própria cor do golfinho, sim, a forma também, a própria tonalidade da pele do golfinho, mas sobretudo se no bordo posterior da barbatana há cortes. Quantos cortes tens, quantos cortes tem, qual é a sua distribuição. Há arranhões também Na barbatana? Sim, há arranhões também na barbatana. Aqui logo no início do seu livro, na contracapa do livro, tem logo o nome deles e de facto até qualquer criança pode facilmente perceber que cada um tem as suas características próprias. Ora, folheando um pouco mais o livro, encontramos mais à frente a história de Libérios, que era um jovem romano que gostava de golfinhos. E estamos com os olhos postos em Troia também. Essa foi das histórias mais encantadoras para mim, talvez a grande aventura deste livro, porque Libérios existiu mesmo, foi um escravo que viveu em Ácala, que se pensa que terá sido o nome do povoado romano a quem hoje chamamos Troia. Do outro lado do rio, portanto. Do outro lado do rio, sim. Eu direi sempre que Libérios mergulhava com os golfinhos, porque é isso que está sonhado na minha imaginação. Não o conheço pessoalmente, mas investiguei como era a infância das crianças romanas, e nomeadamente das crianças escravas, e foi nisso que eu me baseei. Portanto, também quis neste livro recuperar essa história. Aliás, é uma história que está devidamente ilustrada, com a figura da criança romana, a proximidade dele com os golfinhos do Sado. E, naturalmente, porque estamos a falar de golfinhos do Sado, o rio que passa em Setúbal, também aqui se fala de choco e de choco frito. A senhora aqui a dada altura quase que pergunta às crianças se gostam de choco frito e diz depois que deve ser um pitel. Eu adoro. E para os golfinhos também é um pitel. Parece que sim, porque de facto verifica-se que na altura de entrada do choco no estuário, a altura em que eles entram o estuário adentro para se reproduzir, há também uma migração, por assim dizer, dos golfinhos nesse sentido para se alimentarem do choco, sim. Daí ter trazido o choco aqui para este seu livro para crianças sobre os golfinhos. E também recupera aqui uma parte da história que é, de alguma maneira, a aversão, digamos assim, que alguns pescadores aqui da região têm aos golfinhos, porque dizem que lhe rebentam com as redes e lhe comem os chocos. Pois, isso é verdade e não há nada a fazer, mas o que é bom nesta história e que é realidade é que, ao contrário do que acontece com outros golfinhos que vivem no mar aberto, estes golfinhos aqui não ficam presos nas redes. Mas também há riscos para esta comunidade de golfinhos, já de si não é muito grande, temos aqui menos de 30 ruazes. Do seu ponto de vista, enquanto bióloga marinha, quais é que lhe parecem ser, nesta altura, os principais riscos para esta comunidade? Nesta altura mesmo onde estamos, no verão, o principal risco vão ser as embarcações que vão aparecer aqui no estuário. É uma altura de verão, de época de recreio, e o risco que estas embarcações representam tem que ver sobretudo com o impacto acústico que fazem para os golfinhos. Porque nós não nos podemos esquecer que os golfinhos vivem num mundo de som. Eles descobrem, encontram, procuram as coisas através do som. Também o fazem com os olhos, como nós. Mas o ruído na sua casa vai perturbá-los, sobretudo na comunicação. E nesta altura, que é a altura em que nascem as crias, em que elas vão começar a aprender a falar a sua língua, não é? É importante que haja uma boa comunicação entre mãe e cria. Logo, o barulho de um só barco a motor que seja pode incomodar, sobretudo, uma cria. Sim, se estiver ao pé dela. E se o barco estiver mais afastado? Já não há tanto risco de fazer mal? Se estiver mais afastado, o perigo é o rumo e a velocidade que o barco tem. Para os golfinhos, os barcos que aqui circulam lentamente e com um rumo constante, portanto um rumo previsível, não constituem grande risco. Assim são, por exemplo, os ferries, os barcos dos pescadores. Esses não afastam os golfinhos? Não afastam. Os golfinhos sabem com o que é que contam e às vezes,
por exemplo, os rebocadores ou os grandes navios. Estamos perto do Porto de Setúbal também. Sim, os golfinhos aproveitam a boleia da grande massa de água que estes barcos deslocam para brincar. Portanto, esses barcos não representam um problema. Por exemplo, uma mota de água, sim, porque desloca-se a grande velocidade e tem um rumo imprevisível. Inclusivamente, é proibido, por lei, observar golfinhos com motas de água. Estamos aqui de frente para o rio, a qualquer momento podemos avistar um golfinho. Ou boa, sim, seria bom. Daqui onde estamos já avistamos muitas vezes os golfinhos. Mas também é preciso muita sorte. Não. O que é que recomenda a quem, até uma criança, que, por exemplo, acabe de ler o seu livro, queira vir aqui, a Setúbal, junto ao rio, tentar avistar um golfinho? O que é que lhe recomenda? Para já, alguma paciência. Uma das formas mais fáceis de avistar os golfinhos é atravessar o rio, no ferry ou no catamarã. Mas garantias nunca há. Pois, garantias não. Mas como esta é a casa deles, se as crianças passarem aqui uns dias, talvez em Troia ou aqui por Setúbal, penso que terão uma boa possibilidade de os ver, sim. A senhora também é mãe. Os seus filhos deram-lhe opiniões para escrever este livro? Sim. O meu filho João, que tem a idade para a qual eu escrevi este livro. Qual é a idade? São 7, 8 anos. Ele é um bocadinho mais novo, mas talvez foi a criança a quem eu li pela primeira vez esta história. E este livro foi acompanhado na turma dele. Eu concebia as ilustrações e levava as ilustrações per si à escola e esperava que as crianças me explicassem o que é que viam naquela ilustração. E a partir daí, falando com elas, eu tentava perceber o conteúdo, a relação entre o conteúdo da história e a ilustração. Aliás, este livro é todo ele ilustrado e há aqui uma particularidade, porque quando folheamos temos a sensação que o livro poderia estar com as folhas completamente em branco, que depois foram pintadas à aguarela. Foi a senhora que o idealizou assim? Sim, eu idealizei todo o livro de trás para a frente. E a aguarela é uma paixão minha. Eu pintei alguns dos fundos que estão no livro e o ilustrador principal, o ilustrador científico, o Marcos Oliveira, pinta em aguarela. Daí ter este aspecto de facto de pintura de aguarela. O livro está de uma ponta à outra todo ilustrado e estou agora, por exemplo, a folheá-lo aqui e esta é uma parte do livro mais abrangente. É que o Tongas, o nosso golfinho contador da história, diz aqui que na minha casa e nas suas margens vivem muitos seres vivos. E estamos a falar de aves. No fundo isto é um pequeno mapa, temos aqui também representados os arrozais, mais para o lado, no sentido de quem vai até para Alcácer do Sal. Exatamente, portanto, este seu livro é mais abrangente, tem mais do que histórias de golfinhos. E era exatamente isso que eu pretendia, que este livro não fosse um livro sobre golfinhos, mas fosse um livro sobre a casa destes golfinhos, sobre os seres vivos, sobre o património cultural, quem vive aqui, que histórias é que também deixou, para que as crianças percebam que os golfinhos não vivem aqui sozinhos, fazem parte de uma comunidade de seres vivos, de uma comunidade que deixou uma cultura, que interage com eles, porque nós somos mesmo assim, não é? Não podemos olhar para nós como só um indivíduo. Às vezes olhamos, mas não é nessa a perspectiva. A senhora que há tantos anos persegue os golfinhos do Sado, este era o livro que era o que lhe faltava escrever sobre esta comunidade? Eu não sei se consigo dizer que é esse o próximo, e se fizesse o próximo não seria o próximo. Este livro foi de facto um culminar de, não sei se é uma ambição, mas eu acho que é de um desejo de contar estas histórias às crianças. Mas eu já penso no próximo passo. Será também um segundo livro sobre golfinhos? Eu penso que gostava de escrever outro livro, que é a continuação da última página deste livro, que é exatamente levar as crianças a mergulhar e mostrar-lhe mais a fundo, de conhecerem mais histórias dos outros seres vivos. E o tesouro da minha casa, como aqui diz o Tongas. Sim. As pradarias marinhas não são mais de que relevados, digamos assim, no fundo do mar. No fundo do mar, mas onde crescem e se protegem muitos seres vivos e que são um bocado
a creche O berçário e a creche, no fundo, sim, de várias sim, espécies. Sim, sim. Então, muito obrigada por ter vindo connosco à beira do Sado tentar observar os golfinhos. Não tivemos muita sorte, mas pelo menos conversámos sobre ele e ficámos a saber um pouco mais sobre eles. Conversa conduzida pela jornalista Lídia Cristo. Histórias dos Roazes do Sado não está à venda nas livrarias, apenas no Complexo Turístico de Troia e também em Lisboa, na Associação Viver a Ciência. Histórias dos Roazes do Sado, de Raquel Gaspar. O livro foi integrado no Plano de Ação para a Salvaguarda e Monitorização dos Roazes do Sado, que envolve várias entidades locais e o Governo. Liga Norte, a Sul, ao litoral e ao interior. Elvas, Campo Maior, Estremoz, 103.8.